Então, hoje eu vou ensinar para vocês a caixa explosão. Vejam só, existem vários tamanhos. Você quem vai poder definir o tamanho que você quer, tá? Eu vou fazer a forração em tecido, eu fiz também em papel, mas eu vou fazer ela em tecido e sem vincar. A que eu fiz, que tá lá no meu Instagram, ela é toda vincada, a parte que abraça a caixa, tá? Mas a pedido eu não vou fazer com vinco, eu posso até regravar ela com o vinco para vocês também. Vejam só, eu escolhi o tamanho que eu quero, eu tô fazendo aqui uma base de nicho 17 por 17, tá? A gramatura sempre que eu uso é o 2.4, porque aqui no meu estado a gente só encontra esta gramatura ou 1.8, mas infelizmente eu não estava com a gramatura 1.8, então nós vamos trabalhar mesmo com 2.4, ok? Foi o que eu fiz, eu tirei a minha base 17 por 17, vou tirar uma lateral com o mesmo tamanho de 17 pela altura desejada, eu tô usando aqui uma altura de 5. E essas minhas duas laterais menores que ficam aqui desse lado, eu vou diminuir 2 milímetros. Como ele aqui tem 17, eu vou deixar 16,8. Por quê? Porque eu vou ter que tirar a diferença do meu roller. Se eu colar elas aqui e vir com a minha base por cima, ele vai passar. Se eu tirar a mesma medida de 17, eu tenho que diminuir. Como eu vou colocar a minha base sobre a lateral, ela vai ficar assim, ó, gente. Como é que eu sei quanto eu vou tirar? É só você colocar ela aqui rentezinha ao final do roller, da gramatura que você tá usando, e vir aqui com a régua. Então, você vai saber quanto você vai tirar aqui, ó, dessa lateral, porque se você tirar o mesmo tamanho da base, quando você fizer isso, que colocar aqui em cima, ela vai ficar menor, a de baixo vai ficar passando dela, porque já vai ter essa diferença aqui, dessa lateral de trás. Eu explico muito isso quando eu faço sempre caixas com nicho, eu tenho inclusive um grupo no Face, que é só sobre tipos de nicho. Então, existem várias formas de montar nicho. Tem gente que monta, essa é a parte de trás, vem com ela aqui ao contrário. Tem gente que monta começando colando na base, tá? Assim, você vai definir como você quer. Eu gosto mais desse jeito aqui. Aí, o que é que eu vou fazer, olha? Eu vou pegar as minhas duas menores, que são essa, eu vou forrar e virar apenas dois lados menores. Ó, eu forro, tiro o excesso e viro apenas dois lados menores, e a minha que vai ficar atrás, eu tiro todo o excesso. Vou passar cola na menor, que ó, pode ser cola branca ou cola de silicone, que você já tá acostumado a trabalhar. Venho com a minha de trás sobre ela, em cima da minha menor, e vou prender aqui, ó, uma fitinha numa extremidade e uma fitinha na outra. Ponho sobre a mesa e venho com a minha outra, passando cola aqui, ó. E vou colar a de trás, ó. Tá aqui a minha da frente, que eu colei a maior sobre ela. E vou colar aqui a maior agora sobre a menor. Tá? Relembrando, a minha maior fica sobre as minhas duas menores, ó. Ela retinha aqui em cima das duas. Aí, agora eu vou passar cola em volta toda e vou colocar o meu tampo. Gente, eu tô fazendo essa caixa aqui, que é uma versão da Mônica, só que a minha eu vou colocar a tampa fixa e a frente é um pouco diferente da dela, mas eu fiz inspirada na dela. Inclusive, ela vai estar vendendo esses kits aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela e o site pra vocês, quem quiser. As medidas vão estar, como sempre, lá no Instagram. Eu vou falar no finalzinho do vídeo sobre o Instagram que eu fiz só para as medidas. Vai estar lá também, tanto a tampa fixa e como sem, tá? Mas eu vou explicando à medida que eu for montando aqui, eu vou explicando
como é que você faz com a tampa, com a caixa sem ser a tampa fixa e com ela fixa, tá? Então, esse mesmo processo aqui vocês vão fazer nos dois modelos. Feito isso, eu vou precisar dar um acabamento aqui, já que essa minha caixa vai ficar, esse meu nicho vai ficar aparente. Outra coisa, muita gente tem comentado a questão que estão usando muito com bolinho aqui em cima. É uma coisa que vocês vão ter que ter muito cuidado por conta do peso, para essa caixa aqui ela não empenar. Então, se você puder, pelo menos o nicho, fazer com uma estrutura mais reforçada, uma gramatura maior, né, do papelão, para que ele suporte este peso, legal, tá? Porque tem todo esse, a gente quando projeta, a gente tem que pensar em tudo isso. Ó, aí eu vou precisar dar um acabamento nos 3 lados, que foi o que eu fiz. Tirei as minhas 2 laterais menores e a minha maior do meio. Forrei o tecido, deixando um espaçozinho aqui de quase 2 milímetros entre ele, não precisei botar fita nem craft, tá? E virei apenas a minha frente, que é onde eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar este acabamento aqui e abraçar o restante da minha peça, ok? Então, vamos lá colar. Gente, ó, alisa bem, tá? Deu acabamento dos 3 lados, menos a parte de baixo, porque a gente vai ser colado numa estrutura. Pronto, feito isso, eu vou separar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha estrutura em volta. Aqui, ó, eu vou medir. Eu vou medir. Essa parte aqui vai ser a mesma, de 17, pela altura desejada. Aqui eu já não vou tirar 17, eu vou aumentar meio centímetro, aqui um pouquinho, tá? Ou mais, aqui vai depender de vocês, porque vocês têm que lembrar que vocês vão colocar um fecho aqui, certo? Então, aqui a gente tem que aumentar pelo menos meio centímetro, ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou usar, quando eu for unir, ó, vocês numeram, tá, gente? A parte 1, 2 e 3, para saber. A parte 1 e 3, elas têm o mesmo tamanho, só a do meio, que ela é menor na largura, não na altura, ok? Eu tô usando aqui a minha régua de 6, porque essa minha dobradura, ela vai ficar pra dentro. Então, eu não posso usar aqui a minha régua de 3. Se eu fosse fazer o contrário, não fosse fazer a minha tampa fixa, aí o que é que eu ia fazer? Eu ia usar aqui a minha reguinha de 3. Porque a minha abertura ia ficar pra fora. Eu não posso usar aqui a de 3, porque a gramatura do roller que eu tô usando, ela é muito grossa. Se eu colocar 3, se eu fizer o fechamento pra dentro, ela não vai fechar. Então, ela teria que ser pra fora. Então, na minha caixa, aqui, ó, se eu for usar, porque a forração da gente é diferente agora, porque vai ser fixa. Se ela não for fixa, eu vou usar aqui a minha reguinha de 3, porque essa minha abertura vai ficar o meu craft vai ficar pra dentro. Quando eu uso a de 3, o meu craft fica pra dentro. Como eu vou usar a minha tampa fixa, vai ser o inverso. O meu craft vai pra fora e eu preciso de maior espaço aqui, então eu vou usar a minha reguinha de 6. É uma coisinha complicada, gente, que vocês vão aprender à medida que vocês forem praticando, pra saber o espaço de régua que vocês vão usar, tá? Então, aqui, ó, vou forrar, eu usei a reguinha de 6, eu vou forrar aqui, ó, a minha peça e virar todos os lados.
forração, ó. Como ela vai ficar pra dentro, recapitulando, como ela vai ficar com essa forração pra dentro, eu vou usar a régua de 6. Se eu fosse forrar já com o meu papel ou meu tecido na parte de fora e usar a minha tampa sapato, eu ia usar a régua de 3 e ia fazer a minha forração externa e depois eu vinha com os acabamentos internos, tá? Pronto, feito isso, a gente vai trabalhar a tampa. Vou mostrar aqui a tampa pra vocês. Como é a forração da nossa tampa. Olha, nós vamos ter apenas 3 laterais da nossa tampa. Como é que eu vou forrar, ó? As minhas duas menores eu vou forrar desta forma, ó. Vou colocar uma frente com frente da outra e vou virar os lados, ó. Viro este lado e este lado. Eu tenho que fazer isso porque eu posso correr o risco de virar o outro lado e me atrapalhar. Ou então, se vocês não quiserem se atrapalhar, vira então os dois lados, tá? Talvez seja até melhor pra vocês que não estão acostumados a se atrapalhar, porque essa parte aqui ela vai ficar aparente. E a minha maior, eu só vou virar o lado maior e refilo os outros dois lados, ok? A minha tampa, gente, olha, vocês fazem uma marcação, ela tem a mesma medida, os 4 lados, então qualquer lado você pode marcar e deixar assim, ó, o tecido, ó, onde você vai deixar tecido, tá? Porque a gente vai eliminar essa outra parte aqui de tecido, ó. Aqui a gente não vai precisar de tecido, apenas um lado. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar minhas laterais aqui e vocês vão entender. Ó, colar aqui a minha lateral menor. Tá? Ó, com o meu lado forrado pra fora, que eu virei. Ui, não é essa, não é essa. Lá vai, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu forro a minha menor, deixando o tecido aparente, onde eu deixei o resto de tecido. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado. Tecidinho com tecidinho, ó, tá? Agora eu vou aqui fechar, onde não tem tecido virado. Se você tiver medo de se atrapalhar, gente, então vira tudo, tá? É o conselho que eu dou. Se você não tiver muita experiência, vira todos os lados, ó. Tá? Ó. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês o que é que acontece. Ó, a minha forração aqui pra dentro. Vou botar aqui viradinho pra vocês. Deixa eu prender ela aqui pra ficar melhor pra ela não correr e atrapalhar a gente. Ó. Eu vou colocar ela aqui, gente. E eu vou colar esse tecido, ó, vou alinhar ela aqui bem retinha, essa minha lateral de trás. E eu vou colar esse tecido aqui, ó, pra poder prender a minha tampa,
tá? É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar ela bem justinha aqui, bem rente. E eu vou passar, ó, colinha aqui. Essa minha parte de trás. E colar esse tecido aqui, ó. Põe a minha mão por dentro, pra deixar tudo estico. Ó, deixa tudo bem. Cola. Esse tecido, ele... Como é tecido com tecido aqui, eu vou colocar um pouquinho da cola de silicone. Como é tecido com tecido, esse tecido ele não é um algodão 100%, ele é meio que misto. Então, ele tem dificuldade de colar. Então, eu vou fazer... Ai, desculpa, a câmera não tava... Ó, aí, eu vou colar ele aqui, ó. Tá? Bem rente, gente. Essa lateral aqui de cima, que não tem a lateral da tampa, que não é colada nada, a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? É assim que a gente fixa, ó. Como é que eu vou tirar essa base, André? Você vai botar toda a sua estrutura, até a parte da frente, que eu não coloquei ainda, porque eu já tenho a medida da minha caixa. Ó, essa, deixa eu separar aqui, enquanto ela seca ali, vamos pra minha parte de baixo, olha. Essa é a minha parte do fundo, onde eu vou colar aqui o meu nicho e aqui é a minha frente da abertura. Se eu não quiser essa frente, eu faço uma inteira, tá, gente? Abraçando, eu faço uma outra parte e uno, ó. Se eu não quiser essa parte da frente aqui, quiser que ela feche toda, você vai fazer uma outra e unir aqui, com a fita, com o craft, como eu fiz com essa, tá bom? Ó. Aí, aqui a gente vai forrar essa partezinha aqui, ó. Aqui eu já usei a minha reguinha de 3, certo? Normal. Que ela vai ficar pra fora, essa minha abertura. E eu vou passar a cola aqui, ó. E virar todos os lados. Aí, essa parte, ela vai aqui, ó. Vai ter um acabamento aqui na frente, tá? Aí, eu vou colocar ela aqui. Deixa eu levantar, ó. Aí, ela vai fechar aqui, ó. Aí, pra me saber essa tampa, eu tenho que fazer primeiro todo esse fechamento e medir o total pra poder eu fazer a minha tampa, tá? Quando vocês forem criar a medida de vocês. Agora, a gente vai começar a dar os acabamentos da tampa pra poder a gente concluir e fazer a nossa gavetinha, tá? Deixa eu tirar isso aqui. O acabamento aqui da tampa, gente, olha, vocês vão colar aquele mesmo processozinho, deixando 2 milímetros de distância entre elas. Se você não sabe, não consegue fazer desta forma, então você faz separado, como você tá acostumado. E aqui você vai virar todos os lados, tá bom? Faz os cantinhos e vira todos os lados. A tampa, ela tem um ladozinho menor no acabamento. Então, no lado menor, você vai colocar uma seta, porque aqui ela é 8,7 e aqui ela é 19. Aqui ela é 8,7. Então, como ela não tem uma lateral, então ela vai ter que ter a diferença menor dessa lateral, tá bom? Aí, aqui a gente, ó, forrou, deixou sem virar. E a gente vai passar a cola aqui, ó, a peça. Ela dá mais um trabalhozinho, porque a gente tem que fazer a peça, a caixa toda presa aqui. Então, aqui, ó, você vai passar cola, já passa dos lados. Só não atrás, logo aqui você passa. E aqui você vai, ó,
sentindo o papel. Ficar tudo certinho. Não deixar nada passando. Nem faltando, tá? Vai virar o tecido. Passar aqui na frente, nas pontinhas você corta. Aqui atrás você vai ter que dar uma leve entradinha, você cortou. Aqui, ó, uma leve entradinha, pra não ficar passando tecido. E puxa direitinho aqui, ó. Então, entradinha aqui assim no tecido, tá? E agora você cola puxando esse tecido na parte de trás. Aqui, ó. Cola, puxa bem e cola junto com o outro, tá? Aí vai ficar assim. Deu acabamento, isso aqui tudo vai ficar, vocês vão ver, não vai aparecer. Aí agora a gente vai dar a volta na nossa peça aqui todinha, ó. Dando esse acabamento aqui na nossa tampa, tá? Tem que trabalhar com ela aqui fixa mesmo. Você pode abrir aqui, mas com cuidado para ela não soltar. Então, aqui a gente, ó, acabamentozinho dado. A gente vai dar o acabamento agora fora, pra gente já prender esse aqui. A gente não pode prender sem antes dar o acabamento. Tá? Ó. Aí, o meu acabamento, se eu não fosse fazer a tampa fixa, o meu acabamento seria interno, mas ele vai ser externo, ó. Dei o mesmo espaçozinho da régua, um entre o outro, tá? Não usei papel craft, tá sem o craft. Usei aqui a reguinha normal de 6, tá? Entre uma e outra. E virei todos os lados. E lembrando também que na medida, essa do meio é menor que essas duas da lateral, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer com muito cuidado, a gente vai apoiar. Vai abrir isso aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tirar aqui, levantar. Eu vou apoiar aqui perto da mesa pra mim, pra eu poder colar, ó. Vou ter que colocar essa estrutura aqui assim e abrir aqui pra mim, ó. Aí agora aqui, ó, eu vou dar esse acabamento pra esconder a minha emenda aqui da minha tampa, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Eu vou fazer isso aqui, ó, eu tenho que apoiar aqui na mesa, senão vai ficar ruim pra mim, ó. Aí eu vou dar esse acabamento aqui e ela vai esconder, ó, a minha tampa, tá? Eu vou me apoiar aqui. Como tá muito molhadinho ainda, gente, aí fica difícil. Vou passar cola aqui, eu quero colar todo já, ó. Vou passar aqui a cola. Dá pra essa tampa não soltar. Esse craft também aqui, ele não se unir. Pode acontecer às vezes que você vai colar o acabamento, ele juntar. Eu fiz com papel, gente. A caixa preta, aquela tampa fixa, desse mesmo jeito, com papel, tá?
Agora a caixa foi toda vincada, aí vocês têm que ter um cuidado bem maior quando a caixa é vincada. Pra quem não sabe o que é vincado, tá chegando agora no canal, a gente corta a peça inteira e faz os vincos pra ela poder abrir, ó. Ela fica juntando aqui, ó. Tem que esticar bem pra na hora de dar aqui o acabamento. Vou começar aqui no meu cantinho. Vai ficar tudo certinho. Vou puxar e ver se tá casando, se ele não tá correndo o meu acabamento aqui. Frisa bem. Eu diminuí apenas 1 milímetro, gente. 1 milímetrozinho aqui eu diminuí da minha estrutura, tá? Não precisa muito, não. Principalmente só se o tecido for muito grosso, aí você diminui mais. Mas se não for, não tem necessidade, não. Porque tem que ficar bem rente, ó, tudo bem rente. Porque como a forração é externa, então esse acabamento tem que ficar bem rente. Então, eu diminuí apenas 1 milímetro, que é o espaço do tecido, quando a gente vira para não ficar passando. E aqui eu vou colocar as fitas em volta. Eu quis fazer com a tampa colorida, que era para vocês verem melhor a tampa, mas vocês podem fazer com a tampa uma cor só. Fiz assim, que era para dar o destaque aqui para vocês compreenderem o processo. Vou colocar a fita aqui, ó. E a gente vai dar o acabamento aqui nessa parte. Deixa eu deixar ela deitadinha aqui, porque a gente já cola ela, né? Aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui. Essa aqui é a minha parte de baixo. Eu vou dar o meu acabamento, gente, apenas aqui, ó, na minha parte da frente, que é essa parte maior. Eu vou forrar, virar os 3 lados, deixar um, ó, passando o tecido, porque eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ele passando um pouquinho aqui do tecido, tá bom? Então, aqui a gente vai passar cola. Aqui, ó, só onde não tem tecido. E aqui a gente vai passar em volta. Aqui, ó. Colar aqui, deixando passar um pouco aqui desse tecido. E agora a gente vai aqui, ó, colar esse nicho aqui, ó, bem rente a parte de trás, ó. E, perdão, aqui não era pra colar. Eu vou abraçar, desculpa. Esse lado de trás a gente abraça. Mas também não tem problema nenhum, porque não vai aparecer, mas é melhor a gente abraçar, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou passar bastante cola na minha parte de baixo. Não precisa, mas eu quero virar ele aqui, mas não precisa porque não vai aparecer isso aqui não, porque a gente vai colar a parte de trás. Eu vou colar bem rente aqui.
bem rente o tecido. E aqui, ó, é a fitinha. Ó, coloquei fita aqui na parte de dentro. E agora, ó, a gente vai tirar essa fitinha aqui de trás. Ó. E a gente vai passar a cola só nessa parte de trás. E a gente vai colar ela aqui, ó, bem rente, aqui no meio, a peça do meio, tá bom? A gente vai passar bastante cola aqui. Como eu quero que ela cole rápido e bem, eu vou colocar um pouquinho aqui de cola instantânea, mas, gente, pelo amor de Deus, vocês que não têm o costume de usar... Por que essa tá fechada? Cortei aqui, tem o maior cuidado na hora de pingar. Pinga mais para o meio do que para a borda, para ela não escorrer, tá, gente? Essa cola, ela acaba com o trabalho de qualquer um. Ela é maravilhosa, mas acaba bonitinho. Eu vou aqui, ó. Vou bem rente. E vou prender ela aqui, ó. Vou dar uma pressãozinha que aí a minha cola vai ajudar a colar. Se você não quiser colocar cola instantânea, você pode colocar a cola de silicone, tá? Deixa eu dar uma fechadinha aqui nela. Fechar, gente. Aqui, ó. Botar ela aqui assim. Depois dessas fitas a gente só cola atrás, tá, gente? Eu não colo os lados. Se você quiser fazer ela fixa, como tem gente que tá fazendo com um pedaço, aí você vai ter que aqui, ó, fazer a união com craft, uma outra parte, e fixar essa aqui pra só abrir pra cá, tá? Ó, como fica aqui atrás, deixei pra vocês verem, tá bom? Aí a nossa caixa aqui, ó, quando a gente abre, porque tá com a fita, é a tampa, ó, aí você pode fazer isso aqui, abrir o seu cenário e deixar a tampa em pé, gente. Aí a tampa fica aqui em pezinho e não vira, tá? A gaveta, gente, olha, eu forrei e tirei todos os excessos. Vê como esse tecido é horrível. Tudo bem. As laterais eu forrei e virei meus lados maiores. Como é que eu sei o tamanho da minha gaveta, Andréa? Você vai saber o tamanho da sua gaveta. Você vai tirar dentro do seu nicho o total que ficou dentro, você vai diminuir 1 centímetro desse total. Se dentro ficou 15 por 15, a sua gaveta vai ser 14 por 14, tá? Deixa eu só conferir o lado. 14 por 14. Por quê? Porque é sempre 1 centímetro a menos do nicho que você tira. Dependendo da gramatura do seu roller, eu já expliquei, sempre que eu faço caixas com gaveta, eu sempre repito várias vezes que vai depender muito da gramatura do tecido, né? Que seria um pouquinho mais grosso, do roller que você tá usando. Então, você tem que ter todo um cuidado na diminuição da sua gaveta. Quando eu uso 1,8, normalmente eu não tiro 1 centímetro, eu tiro 8 milímetros, porque o 0,8 ele é mais fininho. E se eu for usar um tecido de algodão normal, então eu tiro 8 milímetros, porque ele não fica uma gaveta tão folgada. Mas quando eu uso um 2,4, eu diminuo 1 centímetro.
você quiser tirar essa fita, você pode tirar. Você espera a sua caixa secar bem. Aí você tira essa fita, tá? Agora eu vou pro acabamento, ó. O acabamento é sempre o resultado total, no final, quanto ficou a sua caixa, tá? Eu vou passar a cola aqui. Gente, eu não tô explicando muito essa parte, porque a gente já tem vários vídeos aqui no canal, como fazer gaveta. Então, eu não tô me detendo muito as explicações, porque é só ir assistindo os outros vídeos. Eu vou olhar aqui, porque elas têm tamanhos diferentes. Não é o mesmo tamanho, tá? O acabamento. Pra não ficar passando. Entre o papel, encaixou, não passou nada. Alisa. Vamos tirar essas pontinhas aqui, ó. E agora o nosso acabamento, gente, do mesmo jeito, ó. Eu tenho vários vídeos fazendo, sempre intercalando uma maior com a menor, porque elas não têm o mesmo tamanho. Forra, vira 3 lados, 2 maior, um menor, e deixa um menorzinho sem virar, tá? Vamos ver aqui, vamos conferir qual é o lado menor. É este aqui. Então, deixa eu começar daqui, no ladinho menor, pra não dar nada errado aqui, ó, tá? Aqui, ó, prontinha a nossa gaveta, gente. Lembrando que ela não é o mesmo tamanho, tá? Pode, ó, esse lado é o lado apertado. É o lado mais justo, ela vai ficar desse lado aqui, ó. Eu fiz coloridinha. Aí aqui a gente pode furar, colocar uma fitinha, a gente podia ter colocado antes, mas dá pra botar até uma carrapetazinha, porque eu deixei um espaço legal aqui. Pode colocar também uma fita embaixo, aqui, ó. Tá, gente? E ela fecha assim a nossa caixinha. Você pode colocar uma fita amarrando aqui, ou se você quiser botar um fecho aqui também, fica à vontade. Deixa eu mostrar aqui atrás como é que fica pra vocês verem. Por isso que eu coloquei o tecido em destaque pra vocês entenderem, tá? Como é. Espero que vocês tenham gostado, não tenham ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, gente, vai no meu Instagram, no direct, ou pelo meu WhatsApp. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o meu Instagram, onde eu posto as fotos, e o outro Instagram que eu fiz novo, onde eu ponho só as medidas. Então, eu não visito o Instagram das medidas, gente. Não adianta deixar a mensagem lá pra mim, porque lá eu só lanço as fotos com as medidas. Então, o meu Instagram das fotos é o que eu tô sempre atual lá, tá? Conversando e respondendo perguntas. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela também e deixar na descrição. Vocês vão lá e falam comigo, tá? Vou deixar o meu WhatsApp também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Então, é isso aí, ó. As medidas vão estar lá. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?